Para sua Bíblia, amados, no livro de Êxodo, no capítulo 35. O nosso desafio de hoje, pode soltar a tela, por favor, grande Tuane. Não sei, temos alguém, a internet hoje está boa? Então você que ficou em casa, porque está dodói, gente me manda mensagem, fala, pastor, hoje não deu para vir no culto, eu vou tentar ver pela internet. Então, meu abraço para você, tá ok? Se você quiser deixar uma mensagem, um pedido de oração, faça isso ali no culto, online, na nossa página do Facebook. Até mesmo você que está aqui, mas você vai sair depois, a gente não vai dar para a gente conversar, acessa a página do Facebook da igreja e coloque lá um comentário no culto online, que fica gravado. E você coloque, pastor, ora por isso. Compartilhe o seu pedido de oração. Deus está mandando dizer para você, abra o bico, né? Fala. Porque se você não falar, como é que a gente vai saber que você de repente está passando aí uma prova e precisa aí das nossas orações? Vamos lá, amados, durante todo este tempo, esses 2 anos, nós estivemos abordando aqui o livro de Êxodo. Eu peço que você abra sua Bíblia, mas vai ali no primeiro capítulo, só para a gente fazer aqui uma rápida recapitulação. Ou acesse o seu celular. Eu sei, eu não tenho dificuldades de você que traz celular, tablet e acessa a mensagem e o texto bíblico, não. Eu ainda sou pastor à moda antiga, eu ainda prefiro que você use a Bíblia de papel. Distrai menos. Você liga a Bíblia no celular, aí de repente aparece uma luzinha ali. E você vai falar, meu Deus, é o diabo me perturbando, mas deixa eu ver. Pode ser uma coisa séria. E aí você vai olhar, e depois tem outra mensagem, tem outro recado. Então, eu prefiro, se você seguir aí a minha orientação, traga de papel mesmo, você folheie. Eu não sei se você percebeu, mas aqui em nossa igreja eu nem coloco o texto bíblico na tela. Não sou contra as igrejas que fazem tudo, eu tenho colegas que atuam assim, mas se eu começar a colocar texto bíblico ali, aí é que o povo não vai trazer Bíblia mesmo. Então é um incentivo aí para você trazer a sua Bíblia. Muito bem, o livro de Êxodo, amados e amadas, é um livro que narra a libertação do povo de Deus do Egito. Eu tenho tido a oportunidade de ensinar a Bíblia em vários lugares e um princípio que eu tenho ensinado é de que se você quer saber qual é a mensagem do livro, você primeiro precisa observar como ele começa e como ele termina. Então o livro de Êxodo começa falando acerca dos nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. E você sabe que houve uma grande fome na terra, José era o governador, e Jacó então foi convidado pelo próprio faraó a viver no Egito junto com a sua família. Só que seria uma coisa de pouco tempo e acabou se tornando cerca de 400 anos. Né? E o livro de Êxodo fala então desse processo de Deus chamando um homem para liderar o seu povo para a saída do Egito. Deus liberta Israel. E então, do capítulo 1 até o capítulo 18, nós temos a seguinte temática no livro: Deus redime para si um povo. Então o povo é conduzido por Deus através da liderança de Moisés para a saída do Egito. E você já sabe disso, né? Infelizmente tem muita gente que é fã de novelas da Record, já deve ter visto a novela da Record, já sabe, é mais ou menos, só que não é tanto ali. A Record sempre amplia e inventa umas coisas, mas é melhor ler a Bíblia. Deus usou Moisés, houve a saída do povo, e o povo então começou a ser formado e a ser conduzido como um povo especial de Deus. Do capítulo 19, Deus começa a falar com Moisés onde? No Monte Sinai. Deus chama Moisés para ficar ali, inicialmente por 40 dias, a fim de que ele recebesse as leis
do próprio Deus, escritas, as tábuas seriam escritas pelo dedo de Deus. E outras leis mais. E nós tivemos aqui ao longo desses 2 anos expondo o livro de Êxodo e falamos das 2 categorias de leis. Quem está fazendo direito aprendeu isso bem. São as chamadas leis apodídicas, que são as leis categóricas, do tipo, não faça isso, não faça isso, faça isso. E as chamadas leis casuísticas, que são as chamadas leis condicionais. Se porventura alguém fizer isso, haja assim. Se porventura alguém deixar de fazer isso, haja de outro modo. Então, 19 a 24, Deus faz um pacto com o seu povo. Porque o nosso Deus mantém conosco uma relação pactual. Olhe para mim, o nosso Deus não quer se relacionar conosco de qualquer jeito. Ele estabeleceu leis. Mas não tire da sua mente a ideia de que o povo de Israel aqui é um povo agrícola pastoril, um povo que ainda vive da terra, um povo que ainda vive do cultivo, então, e alguns animais também, através da pecuária, do pastoreio. Mesmo este povo, ainda não tendo uma terra fixa, eles deveriam estar cientes de que o relacionamento de Deus seria a partir de uma aliança ou de um pacto. Quando eles estivessem em terra firme, uma terra chamada deles, a terra que na linguagem do Antigo Testamento manava leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã, eles precisavam viver não conforme os povos estrangeiros ou os povos nas fronteiras, mas deveriam viver como o povo de Deus, um povo eleito, um povo especial. Então, a partir do capítulo 25 e até o capítulo 40, você vai encontrar já uma outra temática. Deus habita com o seu povo. E aí nós vamos encontrar então, primeiro Deus ordenando que o povo deveria trazer ofertas para o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa tenda ou barraca, a habitação. Deus queria habitar em meio do seu povo e o tabernáculo foi um símbolo, era uma tenda portátil. Se é tenda portátil, ela era montada e desmontada, tá ok? E todas as metragens, toda a qualidade de cada material, e tudo isso deveria ser feito de acordo com o modelo, ou a maquete de Deus. Capítulo 25, versículo 8. Eles me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Tá? E aí nós vimos aqui todas as partes constituintes deste tabernáculo, e Deus então foi mostrando como que os sacerdotes deveriam se vestir, tá? Como que eles deveriam se proceder, tá? Os sacrifícios, as cerimônias de consagração, e falamos do óleo da unção, e essa obra toda no capítulo 31 deveria ser construída por artífices que Deus estaria dotando de espírito de sabedoria. 2 homens estariam liderando a obra. Quais eram os nomes, ou quais foram os nomes dos líderes do ministério de construção de Israel? Bezalel, ou se você quer a pronúncia em hebraico, Bezalel, e Aholiabe. Um nome excelente para o seu futuro filho, eu indico, Aholiabe. Esses 2, cheios do Espírito Santo de Deus, fizeram então a construção. Mas essa construção deveria ser feita de acordo com o plano de Deus. A maquete deveria vir de cima. Mas, amados, até então, o capítulo 31, as orientações foram dadas, mas ainda não havia sido executado absolutamente nada. Moisés ainda estava no monte, recebendo tudo isso. Então nós ficamos um tempão aqui, 2 anos, meditando no livro de Êxodo, e ficamos aí mais de ano falando de algo que aconteceu em 40 dias. No 39º dia, Moisés estava demorando a chegar, o povo pressiona Arão, irmão de Moisés, dizendo o seguinte: Moisés está demorando demais, faça-nos um Deus. Capítulo 32, e Arão então pega ofertas no meio do povo e constrói um bezerro de ouro. E o povo então festeja esse bezerro com culto pagão
e com prática de orgias sexuais. Vimos isso aqui, não é? Virou uma grande, me perdoe a expressão, uma zorra religiosa, tá? Uma zorra pagã. Moisés desce, quebra as tábuas da lei, dá de beber ao povo o bezerro derretido com água, permite uma matança dentro do povo, a tribo de Levi se levanta, e naquele dia morrem mais de 3.000 homens. E Deus diz: não vou mais caminhar com vocês. E aí Moisés se levanta como intercessor e fala: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Deixa eu só abrir um parênteses, amados. Você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver a presença de Deus naquilo que você faz, você está perdido. Preste atenção nisso daqui. Tá ok? E Deus então dá uma nova chance. Vimos no capítulo 34. Deus dá novas tábuas da lei, refaz uma aliança, dizendo: olha, eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. E como sinal de que Deus estava com Moisés e estava de novo com o povo, Moisés sobe ao monte, fica por mais 40 dias. Quando desce, à medida em que ele vai e desce, o seu rosto estava resplandecendo. Tá ok? E agora então, se você for ver na sua Bíblia, os capítulos 35 em diante, nós temos a execução da obra que fora planejada e orientada por Deus nos capítulos anteriores. Por isso nós não vamos estar lendo os capítulos todos de 35 a 40, apenas fazendo aí alguns insights, alguns links que eu julgo serem muito importantes. Tuane, dando um clique, por favor. Qual a grande ideia desta grande passagem, capítulos 35 a 40? Preste atenção aqui. Deus toma a iniciativa de manter um relacionamento leal com o seu povo escolhido. Deus toma a iniciativa de manter um relacionamento leal com o seu povo escolhido. E aí nós temos a primeira grande porção, dando um clique, Tuane, o processo de execução do projeto de Deus para se reaproximar do seu povo. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Então, amados e amadas, do capítulo 35, versículo 1, até 40, versículo 15, nós temos a execução desse grande projeto. Deus quis se reaproximar do seu povo. E agora então, versículo 1 do capítulo 35 diz que Moisés convoca toda a comunidade dos israelitas e diz: estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. E começa falando da necessidade de ter um dia santificado, separado para Deus. Um sábado, que é chamado de sábado de descanso solene. O radical no hebraico para a palavra sábado no hebraico, Shabá, significa fazer esfriar. Deus está nos ensinando aqui que nós não podemos viver só de trabalho. Porque quem trabalha muito, não é que não tem tempo de ganhar dinheiro não. Quem trabalha muito, geralmente, tem uma vida pobre com Deus. Eu conheço muita gente assim. Talvez até que esteja aqui. Para que Deus estabeleceu o Shabá? Para ser um dia da semana? Não necessariamente, ou não somente por isso. Na nova aliança, Jesus não está preocupado com o dia da semana, porque ele diz: eu sou o Senhor do Shabá. Eu sou o Senhor do sábado. Acontece que se o próprio Deus, ele trabalhou 6 dias e descansou em 1, esse é o padrão que a gente precisa ter para a nossa vida. Um padrão de trabalho, descanso. Trabalho, descanso. O ideal, amados, olhe para mim, é que nós tivéssemos o princípio do Shabá de maneira muito mais intensa na nossa vida. Nós deveríamos a cada 6 minutos parar para orar. A cada 6 horas parar uma para meditar em Deus. E no padrão maior, a cada 6 dias,
Temos que separar um dia, livre das preocupações do dia a dia. Eu gosto muito quando eu tento mandar uma mensagem no WhatsApp no domingo para um irmão e ele não me responde. Eu falo, esse está entendendo o princípio do Shabá. É isso mesmo, não me responda. Porque você precisa parar um dia para fazer aquilo como diz a raiz hebraica do Shabá. Deixar esfriar. A chapa está quente, deixa esfriar. Nós precisamos disso, amados. E Deus então estabeleceu isso como base para o povo. Agora, o povo é desafiado, a partir do versículo 5, a entregar uma oferta ao Senhor. Já disse isso. Aí tem gente que pergunta o seguinte, mas pastor, o povo não estava caminhando no deserto, um povo agrícola, pastoril, de onde que tirou ouro? De onde tirou prata? De onde que tirou tecidos azuis, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras? Você vai encontrar no versículo 5 do capítulo 35. Escolhei entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração se dispuser voluntariamente levará como oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de e tudo mais. De onde o povo tiraria isso tudo? Eu disse e vou repetir. A ordem de Deus na saída do povo dele do Egito era de que os egípcios estivessem dando para eles, estivessem despojando, dando não, né? Eles estariam despojando os egípcios. Então o povo estava com riquezas do Egito, agasalhadas. Uma das peças, por exemplo, do tabernáculo, a pia de bronze, seria feita com espelhos das mulheres. E olha que pedir coisa para a mulher é muito difícil, sobretudo no que diz respeito à sua beleza. E Deus pediu, dá o seu espelho. Não, dá seu espelho, já vou dar. E os espelhos das mulheres foram então usados para a construção da pia de bronze. Todo mundo teve que dar. Eu fico imaginando aquela fila, né? A mulherada dando brinco. Fico chorando porque ia dar o brinco, o bracelete, tirando o dente de ouro, enfim, aquela cena bonita que você pode imaginar ali. O mestre Luiz Saião fala que nós estamos diante de uma democratização do ritual. Todo mundo teria que participar. O culto, amado, sem oferta, não é culto. A palavra de Deus vai dizer no livro de Êxodo que nós não podemos apresentar-nos diante do Senhor de mãos vazias. Quem tem pouco, dá pouco. Quem dá muito. Mas todo mundo tem que dar alguma coisa. Olha para mim agora. Eu sei, não tome a minha frase fora do contexto. Todo mundo tem que dar alguma coisa. O princípio espiritual é isso. Nem todo mundo que doa, ama. Tem muita gente que dá por desencargo de consciência. Dá porque está sobrando. Dá porque, enfim, dá para receber alguma coisa de Deus. Nas igrejas neopentecostais está cheio de gente assim. Agora, todo mundo que ama, dá. Ah, pastor, me prova. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando eu acredito em algum projeto, eu me dou. Às vezes eu falo com os nossos líderes assim: você quer que o povo doe? Apresente um projeto. O povo só doa naquilo que vê. Por exemplo, semana passada nós pedimos aqui para que dessem presentes para a igreja, sobretudo um tapete. Esse tapete azul está surrado, tem 5 anos que esse tapete está sendo pisado por esse povo aqui. Um tapete novo, quanto custa? R$400. Levantamos esse valor em 2 horas. Por quê? Porque o povo vê a necessidade e abre o seu coração. Recebemos 30, 20, 50, 100. Agora, o povo precisa estar disposto às ofertas. Mas deixa eu fazer um comentário aqui. Capítulo 36, versículos 6 e 7, diz assim: por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. No princípio de Deus, da obra de Deus, tem que ter ética. Moisés falou: gente, vamos construir o tabernáculo. Então o Bezalel
e o Aholiabe se juntaram, fizeram um planejamento, fizeram uma planilha e disseram o seguinte: olha, tem que ter tanto de ouro, tanto de prata, tanto de bronze, tanto de tecido e tal. O povo começou a dar oferta, a mulherada dando oferta, os homens dando oferta, as crianças dando oferta, os pais queriam dar os filhos também, e aquela história toda. E de repente, não mais do que de repente, já dava o suficiente, Juninho. Então Moisés falou: chega. Amados, eu quero ter a unção de Moisés, para poder chegar ao momento e dizer o seguinte: chega, não precisa dar oferta mais. Mas amados, isso é ética. É ética. Não tinha caixa 2. Na obra de Deus não cabe caixa 2. Na obra de Deus não cabe ter mais, para que o que sobrar fique para A, para B, para C. O pastor que se enriquece no ministério é porque tem alguma coisa errada com ele. Porque o salário do pastor tem que ser digno, obviamente. A palavra de Deus diz: digno é o obreiro do seu salário. Mas não pode ostentar. Não pode, porque senão tem alguma coisa errada. Então o povo está trazendo e de repente Moisés diz: chega, já temos o suficiente. Muito interessante também precisar, amados, de que Bezalel e Aholiabe eram ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 35, versos 30 a 35, diz que eles eram habilidosos, mas Deus lhes deu dons espirituais. Tá ok? Agora vamos ao detalhamento das peças do tabernáculo, mas não vou ficar entrando em detalhes, obviamente. Nós já vimos sobre isso, mas todas as partes apontando para a riqueza do relacionamento pleno com Deus. Um comentarista chamado Ray Willisby vai dizer que outras nações possuíam construções sagradas, mas eram vazias. Apenas o tabernáculo de Israel era abençoado com a presença da glória de Deus. Ou em hebraico, se você prefere, a Shekinah. A glória de Deus. Shekinah vem da raiz hebraica que significa permanecer. Permanecer. Mas olhe para mim um detalhe histórico, você que gosta de história: o tabernáculo deveria ser construído com medidas muito detalhadas. Não podia ser de qualquer jeito, amados. Havia 3 partes do tabernáculo: havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. No átrio todo o povo poderia estar. E ali havia a pia. No átrio só tinha coisas de bronze, porque os metais vão sendo mais preciosos à medida que vai chegando próximo ao lugar santo, ao lugar santíssimo. No átrio tudo era de bronze, pia de bronze, altar de bronze, e o povo então se lavava, os sacerdotes se lavavam para prestar sacrifícios, cordeiros eram oferecidos, e o povo então queria ter as suas orações ouvidas, recebidas pelo Senhor. Os sacerdotes entravam então no lugar santo, eles sim os sacerdotes, e havia então de um lado o candelabro, do outro lado havia, de um lado a mesa da proposição, lado direito, candelabro no lado esquerdo, aí já era tudo de ouro. E apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no lugar santíssimo, também chamado Santo dos Santos. E lá tinha o quê? Uma peça só: a Arca da Aliança, que não foi encontrada por Indiana Jones, tá? A Arca da Aliança. Um outro detalhe histórico aqui, amados, eu não posso me perder em detalhes, senão eu vou embora hoje. O tabernáculo era para ser construído sempre, desmontado várias vezes, do lado que o sol nascia. Ao contrário das outras construções sagradas, que eram sempre de costas para o sol. Aí você fala: pastor, o que significa? A maioria dos povos adorava o Deus Sol. Israel adorava apenas o Deus que criou o sol. Por isso que era de frente para o sol. O sol nascia, o povo celebrava ao Criador e não à sua criatura. Tudo tem sentido, amados. Tudo tem sentido. Mas, Tuane, vamos nos divertir aqui com algumas imagens. O tabernáculo de noite. Ora, vejam só, hein? Que coisa magnífica. A Tuane já foi para o dia. Deixa para a noite.
não é? Você tem aqui as cores, as barracas do... Calma aí, está indo sozinha? Então tem um espírito aí, né? Segura aí, Senhor, repreendido. E agora do dia, deixa do dia então. Deixa do dia, para ter detalhamento aí das cortinas, em volta haviam cortinas também, com caibros. Essa madeira de acácia era uma madeira muito comum no deserto. E na maioria das peças, amados, salvo essas peças aqui, que eram as colunas, as estacas, em algumas peças do tabernáculo tinha madeira de acácia revestida por ouro. Tem um mistério nisso daí, hein? A acácia comum representa o homem. Ouro é especial, representa Deus. Tá, ok? Então essa é uma imagem aí pictórica do tabernáculo. Prosseguindo. As armações, amados e amadas, as cortinas, não é? Preste atenção, 10 cortinas de linho fino, trançado, os fios eram azul, roxo, vermelho, tinham querubins bordados, toda a extensão do tabernáculo era 12,60 de comprimento, por 1,80 de largura. A cobertura das peles e as tábuas de animais, pele de animais marinhos, pele de carneiro, tingida de vermelho, pelos de cabra branca, 4 cores intercaladas, querubins bordadas em ouro, e as paredes eram de tábuas de acácia. Volta só a imagem outra. Esse buraco que tem aqui, isso daqui não existia, não é? Isso daqui é só para refletir o que tem lá dentro. Mas dando mais um clique, as cortinas eram todas entrepostas assim. Então havia o primeiro, né, o primeiro nível, a primeira cobertura, animais marinhos. A segunda, pele de carneiro, tingida de vermelho. Terceira, de cabra. E havia também uma outra por cima. E as paredes, todas elas de tábuas de acácia. Havia travessões que tinham medidas muito bem estabelecidas. E para a entrada de cada um desses lugares, saindo do átrio, indo para o lugar santo, e lugar santo indo para o santíssimo, havia véus. A palavra véu significa separação. Tá, ok? E também extremamente coloridos, e as colunas de acácia recobertas com ouro e fixadas com suportes de prata. Dando um clique, por favor. A peça mais importante do tabernáculo era a arca da aliança, uma caixa de madeira de acácia forrada de ouro por dentro e por fora, com bordadura em volta também de ouro. Dentro dele estava o quê? As tábuas da lei, o maná do deserto, a vara de Arão, era 1,10 de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, e representava a presença de Deus. Olha para mim, por favor. Quem se lembra dos querubins? Onde aparecem os querubins na Bíblia, além dessa representação aqui? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Em Gênesis, não é isso? Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, 2 querubins estão ali à frente, com as espadas, protegendo para que o homem não tivesse acesso àquele lugar. Agora, os querubins estão permitindo o acesso à presença de Deus. Tá? A segunda curiosidade que eu quero apresentar, preste atenção aqui comigo, por favor, é de que havia um mandamento, o primeiro mandamento, de que não se deveria construir nada, edificar nada para ser imagem de escultura. Sim ou não? Está comigo? Idolatria não é algo que ofende a Deus, mas aqui é arte. O nosso Deus não é contra a arte. Não é contra a arte. Então é possível sim ter uma estrutura que seja no templo, algum sinal. Deus não é contra a arte. Deus é contra a idolatria. O problema com Deus é isso. É quando você pega uma arte e fala o seguinte: esse aqui é o meu Deus.
Esse aqui é a imagem do Padim Cisso. Esse aqui é a Nossa Senhora que seja. Esse santo aqui que me curou. Quando na verdade é Deus quem faz todas as coisas. Então o que é idolatria? Você pegar uma obra de arte e dizer que aquela obra é o seu Deus. Tá ok? Mas Deus não é contra a arte pura e simplesmente. Dando um clique, nós vamos ter aqui o candelabro, tá ok? E a tampa da Arca da Aliança, só voltando um pouquinho, essa tampa era chamada de propiciatório. A palavra já vai ser traduzida para a gente como propiciação, que é satisfação plena. Não é? Então, na presença de Deus, ou sob a presença de Deus, eu e você precisamos estar satisfeitos. Porque tudo que nós podemos e precisamos ter vem de Deus. Dando mais um clique, este então é o candelabro de ouro puro, haste seus braços uma peça maciça e representava então 7 pontas, tá ok? 9 pontas é um candelabro que vai ter um outro nome. Essa é a menorá no hebraico, que representa de que Deus estaria iluminando o povo. Até mesmo porque o candelabro, ele era todo, o tabernáculo era todo escuro. A única iluminação vinha do candelabro. Dando mais um clique, esse é o altar, amados, de incenso, um móvel quadrado. Ali seria o local das intercessões pelo povo de Deus. Dali que sairia uma fumaça aromática, tá ok? Representa as orações do povo de Deus. Eu estou sentindo falta da mesa da proposição. Eu não sei se eu separei essa imagem. A próxima qual é? Não. Antes não pulou nenhuma, não? Tá. A mesa da proposição ficava do outro lado do candelabro. E haviam 12 pães ali. E os pães representavam o sustento do povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Deus jamais deixou faltar pão. E Jesus vai estar dizendo mais tarde que Ele é o pão da vida. Quem se alimenta dele jamais terá fome de novo. Altar do incenso, as orações. Dando mais um clique, o altar de bronze representava, amados, o holocausto, as ofertas que eram feitas, ficava do lado de fora. Tudo que é de bronze, de fora. Do lado de dentro do tabernáculo só tinha coisas de ouro, tá ok? Dando mais um clique, a pia de bronze. Esse desenho é muito legal, né? Em tamanho real. Tamanho real, hein? A pia de bronze. A pia de bronze dava para lavar as mãos e os pés. Quer mais uma curiosidade? Não havia povo mais aciado do que o povo de Israel. Por isso que eles demoravam a ficar doentes. E sabe o que os povos em volta falavam de Israel? Eles não ficam doentes porque eles são feiticeiros. Mas não. O povo de Deus é pobre, mas é limpinho. Então, tudo que eles fossem fazer, lavavam a mão. Nós, os crentes batistas, cristãos em geral, nós nos batizamos apenas uma vez. Os judeus tinham vários banhos de purificação. Tocavam no defunto, banho. Ia para o templo, banho. Vários banhos. Os sacerdotes, então, toda hora lavavam a mão. Por isso que Jesus vai debater com eles um tempo, porque Jesus e os discípulos, vez por outra, comiam apressadamente e não dava tempo de lavar a mão. Porque eles tinham que sair de um lugar, ir para o outro e tal. E causavam um escândalo. Aí Jesus vai dizer o seguinte: não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Não é que Jesus estava dizendo que a gente tem que ser porquinho, não. Que Jesus estava dizendo que os judeus exageravam, olha para mim, exageravam nesse negócio de tomar banho. Os adolescentes, tapa o ouvido, por favor. Exagero de tomar banho. Precisava tomar banho toda hora e se banhar toda hora, mas eles tinham todo esse cuidado. Prosseguindo. As vestes dos sacerdotes. Esse do meio é um sacerdote comum. É um sacerdote 1.0. Então ele era comum. O sumo sacerdote era o 2.0. Aí havia essas lantejoulas, essas peças coloridas, urim, tumim, as 12 pedras que representavam as 12 tribos do povo de Deus. Estes eram os sumos sacerdotes. Tá ok?
Esse tabernáculo, amados, depois de algum tempo foi levado para Siló, que era no tempo dos juízes. E depois foi levado para o templo de Salomão. Não a estrutura toda, mas as peças principais. Entre esse tempo que eu estou ministrando aqui a vocês e o templo de Salomão, deram-se 300 anos. Aí eu sei que alguns inteligentes aí estão pensando, mas pastor, onde estão essas peças hoje? Eu vou dizer, não tenho a mínima ideia. Quando o templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor, tudo isso foi destruído. E aí tem as lendas, não é? Eu brinquei sobre Indiana Jones, mas é verdade, é uma lenda. Indiana Jones e a Arca Perdida. E há uma lenda também que foram encontrados na Etiópia. Eu li acerca disso e tudo mais. Mas não se sabe. Não procura arca. Não procura mesa. Não procura altar. Não procura tabernáculo na terra. Você já tem Jesus. Daqui a pouco eu vou ministrar um texto de Hebreus para você ter certeza disso. Paulo vai dizer aos Colossenses, e depois o autor aos Hebreus vai dizer que tudo isso era uma questão de sombra, que apontava para a realidade que estava vindo. Preste atenção aqui, é até uma coisa tosca que eu vou dizer, mas é verdade. Você, por exemplo, alguém está vindo na sua direção, a sombra chega primeiro. Quando a sombra chega, você vai abraçar a sombra, vai beijar a sombra, ou você vai esperar aquele a quem a sombra aponta? Olha para mim, com tristeza. Existem muitos movimentos religiosos hoje que cultuam muito a lei. Cultuam muito a lei. Teve um sujeitinho que chegou para mim e falou o seguinte: pastor, qual o nome de Jesus? Eu disse, cara pálida, Jesus. Não, Yoshua. Vocês estão errados. Aí montaram a congregação israelita. Não vai no site não, porque você vai se converter. Você está fraquinho, não vai não. Mas tem congregação israelita. Aí o pessoal, amados, entra na reunião, tem menorá, tem candelabro, tem bandeira de Israel, chama Jesus de Yoshua. O líder tem um nome também hebraico. Vira uma coisa louca. Mas não é só coisa louca não, amados. Tem denominações aí. Coloca para assistir um culto no templo de Salomão, de uma denominação aí que você já sabe qual é. Aquilo chega a ser, amados, chega a ser ridículo. É cultuar a sombra, ao invés de celebrar a pessoa que veio até nós, que é Jesus. Quem tem Jesus, eu cantava quando era pequenininho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Tá ok? Então, prosseguindo, tem mais detalhezinhos aí? O tabernáculo de dia, essa glória de Deus, né? Essa nuvem de glória. Que coisa linda, amados. Que coisa linda. Fico imaginando como seria isso. Mas o autor aos Hebreus vai dizer de que isso que temos aqui é apenas uma amostra daquilo que nós temos lá no céu. E eu e você vamos viver lá. Você pode dizer amém? Prosseguindo. Já é? Meu Deus do céu, hein? O Tuano está adiantando tudo lá para a gente, hein? Deus mantém então, amados, capítulo 40, versículos 34 até 38. Deus mantém um sinal no céu, como testemunha evidente de seu favor especial. Voltou, apareceu. Deus mantém um sinal no céu, como testemunho evidente de seu favor especial, seu povo eleito. Que sinal no céu é esse? A nuvem de glória. Acompanhe comigo a leitura. 40, 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela. O verbo repousar aqui é o mesmo verbo para permanecer,
É o verbo que diz respeito a Shekinah de Deus. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam, até o dia que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem cobria a primeira tenda que Moisés falava com o Senhor. Êxodo 33:7 fala que Moisés montava a tenda. Ainda não era o tabernáculo, era uma tenda da revelação. E Deus falava com ele. Agora, Deus não fala somente com Moisés. Você pode dizer amém? Deus fala com todo o seu povo. Foi um longo caminho de volta, mas agora a glória de Deus iria permanecer sobre o povo. Versículo 35. Pois a nuvem repousava sobre ela. Agora, amados, o povo não vivia na expectativa do que iria acontecer, mas sim de algo que já estava acontecendo. Deus já habitava com o seu povo. Houve momentos na história do povo de Deus em que a glória desapareceu. Mais tarde disso, quer um exemplo disso? No tempo de Eli. Eli, seus filhos estavam sendo desobedientes a Deus. 1 Samuel 4. E ali então os filhos de Eli morrem numa batalha. E uma das suas noras, grávida, dá à luz um filho e dá o nome de Icabode. De Israel se foi a glória. Mas aí em 1 Reis capítulo 8, versículos 10 a 11, Salomão edifica o templo. E lá o texto vai dizer: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. E se isso não fosse bastante, quando Jesus veio ao mundo, João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou. A mesma palavra, só que agora no grego, sken, habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio, habitou entre nós. Ele é a glória de Deus encarnada. Quem está em Cristo, nova criatura é, tem a presença da glória de Deus em tudo o que for fazer. Você pode dizer amém? Amém? Foi algo assim, dinâmico, hein? Mas o livro de Êxodo termina dizendo que a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo. Eu falei, se você quer entender a mensagem do livro, você tem que saber como ele começa. O povo, através de Jacó, está vindo para o Egito. E como que termina? A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, o fogo aparecia de noite em todas as suas jornadas. Qual é a grande ideia do livro? Deus liberta Israel, preparando para um relacionamento leal como seu povo particular. Deus tem um povo e se relaciona com ele através da sua nuvem de glória. Seu livro começa falando sobre a sarça ardente, termina falando sobre a nuvem de glória, fogo e luz, símbolos da presença do nosso Deus. Aplicações finais para a gente estar encerrando. Tuane, dando 2 cliques, por favor. Vai ter isso. Deus tem bênçãos reservadas para os que são generosos em sua obra. O modo como você administra o seu dinheiro é sim da conta de Deus. Só foi feito o tabernáculo porque o povo contribuiu com generosidade. Olha para mim. Deus tem bênçãos, amados, para aqueles que são generosos. Eu sei que você deve estar pensando, mas pastor, existem tantas pessoas falando aí, dê que Deus vai te dar mais. Eu não estou dizendo dê que Deus vai te dar mais. Eu estou dizendo que há bênçãos para aqueles que são generosos. E isso é bíblico. Trazei todos os dízimos, Malaquias 3:10. A casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Se você tem fé e contribui e doa, você vai receber.
favores de Deus, bênçãos generosas. Porque o modo como você... Tem gente que não contribui na casa de Deus porque não sabe administrar o seu dinheiro. Sim ou não? Então Deus quer lhe dar condições de você administrar bem o seu dinheiro. Matemática, dizem que matemática não tem milagre. Matemática dos homens não, mas a matemática de Deus tem. Você faz com 90% aquilo que você não faria com 100%. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se você ficar constrangido, pode ficar na sua. Já teve experiência nisso? Levante sua mão. Tem gente aqui que teve experiência. Ah, pastor, eu não sei. Antes eu não dava o dízimo, eu sempre estava encalacrado de dívidas. Agora eu sou dizimista, o Senhor me abençoa. O que está vendo isso? Qual é o segredo? Não existe segredo humano. É fidelidade ao Senhor. Deus dá. Agora você tem que viver isso. Tem que viver isso. Experimentar isso. Poxa vida. Outro ponto. Deus dá dons espirituais aos seus filhos para o exercício da obra dele. Ele definitivamente não chama capacitados, mas capacita os que são chamados. Eu não gosto dessas frases de efeito, mas essa daqui é boa, eu vou repetir. Tem gente que acha que Deus só chama gente boa. Não, Deus chama só gente ruim. Só encrenca. Só encrenca. Diga a pessoa que está do seu lado, você é uma encrenca. E Deus te chama. Deus te chama, encrenca. Para quê? Para Deus trabalhar com você. Se você fosse bom, o que você fosse fazer para Deus, teria algum efeito? Sim ou não? Você é bom. Deus dá dons espirituais, amados. Por isso que 1 Pedro 4,10 vai dizer: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme, o quê? Graça de Deus, é Deus que dá. Tem gente que acha o seguinte: pastor, o senhor prega porque já nasceu pregando. Não nasci pregando, eu tive que estudar, estudo bastante. Mas Deus é que dá. Deus é que dá. Ai de mim, no dia que eu subir aqui no púlpito confiando nas minhas habilidades, você vai ser o primeiro a notar. Vai ser um fracasso. É Deus quem dota. É Deus quem dá dons e distribui ao seu povo. Tuane C. O tabernáculo foi uma imagem de uma realidade que apontava para o Senhor Jesus e sua obra salvadora. Você tem que ler Êxodo junto com Hebreus. Hebreus 8, 1 e 2 vai dizer: a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então olha para mim, toda essa cena bonita que eu passei, a foto do tabernáculo de dia e de noite, aquilo ali é tabernáculo feito pelo homem, o verdadeiro. É apenas uma amostra, uma sombra, uma representação imagética. O verdadeiro, o original, está lá em cima. E eu e você vamos ver. Você pode dizer amém? Nós vamos ver o tabernáculo, nós vamos tocar no tabernáculo. A visão ampliada, melhorada, atualizada, 3.0, o upgrade divino. D. Gosto de pensar que o nosso Deus gosta de detalhes. Seu agir em nossa vida também é meticuloso. Sua providência é específica. Gente, tudo tem que ser detalhado. Olha, tem que ser tal medida, tal medida, tal medida. Para Deus, amados, não existe negócio de qualquer jeito. Para Deus tem que ser tudo definido, tudo medido, tudo estabelecido na régua, na ponta da linha. E da mesma forma, isso aponta para o fato, preste atenção, que Deus tem uma vontade específica para mim e para você. Eu creio nisso de todo o meu coração. Henry Blackby, no livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, vai dizer: à medida que você seguir Jesus, um dia de cada vez, Ele o guiará segundo a vontade dEle. Isso não é programa, não é método, é relacionamento de amor com Deus. Deus, eu queria ficar provando que Deus tem uma vontade específica para cada um de vocês. Não vou ter tempo, mas deixa eu só soltar aqui alguns insights. Romanos 12, 2 vai dizer de que você não deve se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Artigo definido, minhas irmãs de português, artigo definido A. Deus tem uma vontade específica para você. A vontade de Deus para a sua vida não é a mesma vontade de Deus que tem para mim. Existe a vontade geral, teologia sistemática, pastor Léo, a vontade geral.
aquela que nós temos estabelecidos na revelação bíblica. E existe a vontade especial, específica de Deus. Ah, pastor, Deus tem uma pessoa para eu me casar? Então eu casei com a mulher errada. Ela é uma encrenca só. Não. As suas decisões, todas elas estão tangenciadas, gostou da palavra? Tangenciadas com a vontade de Deus para você. Casou, meu amigo? Trate de fazer dar certo. Não fica culpando Deus, não. Pediu para Deus orientação? Não pede. Casa porque o cara é bonitinho, casa porque a mulher é bonitinha, se dá mal. Se liga aí. Vontade específica é tangenciado, é o tangenciamento entre a vontade geral de Deus e a nossa livre agência. Não é livre-arbítrio, tá ok? Presta atenção aqui. É a livre agência. É a liberdade que a gente tem de tomar decisões. Outro texto. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 14, 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É um relacionamento pessoal, não é geral. O nosso Deus não é um Deus de geral. O nosso Deus não é um Deus de generalidades. É um Deus de especificidades. Tá? Não existe isso. O filme O Todo-Poderoso, se não me engano, o 2 ou o 3, o personagem do Tim Curry queria ser Deus, né? Ele se tornou Deus por algum tempo. Ele estava respondendo as orações, tudo pelo celular, pelo computador. Aí de repente tinha muito pedido de oração, Dani. Ele colocou sim para tudo e causou uma confusão. É um filme divertido. É bobeira, mas é divertido. E jamais abra mão da presença de Deus em sua vida. Não avance em nenhum projeto pessoal se não tiver certeza da presença de Deus em sua jornada. Não precisa ser pentecostal para dizer isso não. Mesmo tradicional você pode. Senhor, eu quero ver sua nuvem de glória, hein? Se a sua nuvem de glória estiver comigo, eu vou. Se a sua nuvem de glória parar, eu paro. Há uma nuvem de glória aqui. Então, há uma nuvem de glória. Está parado? Pare. Está avançando? Avance. Falando sério, é isso. Deus está com você hoje, mas Ele está parado? Pare. Ele não disse nada? Não faça nada. Só avance se Ele quiser. Se Ele agir. Por isso que o versículo vai terminar. Os últimos versículos de Êxodo. 36 a 38. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam, até o dia que se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Dá um clique aí, por favor. Eu quero terminar, na minha marca aí. Esse quadro aqui representa uma poesia que tem sido conhecida no mundo inteiro. E eu descobri que essa poesia foi escrita, na verdade, como sendo um poema de amor. O homem fez para a mulher. Para dizer o seguinte: quando você estiver caminhando na praia e só tiver 2 pegadas de areia, é porque eu estou, meu bem, com você nos meus braços. O original é esse. Mas essa poesia chamada Pegadas na Areia, que foi escrita por essa, e foi então escrita nesse contexto, se tornou mundialmente conhecida como sendo uma alusão da nossa caminhada com Deus. Sim ou não? Quantos já ouviram essa história? Então eu não vou contar nenhuma novidade. Só para eu ficar bem na fita com vocês, eu vou citar a poesia na íntegra, conforme nós temos no original, e salvaguardadas, obviamente, a aplicação correta, a aplicação que tem sido dada, que é o relacionamento com Deus. Preste atenção. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu. Passavam-se cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixadas 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia.
Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que eu resolvera te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que, nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor respondeu-me: meu precioso filho, eu amo-te e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. A palavra de Deus vai dizer, amados, no livro de Êxodo, e esse texto nós vimos aqui hoje pela manhã, de que Deus carregou o seu povo com asas de águia. Você nunca está sozinho. Deus quer habitar com você. Dando um clique, por favor, Tony. Deus toma a iniciativa. A iniciativa sempre é dele, de ter um relacionamento leal com o seu povo escolhido. Deus toma a iniciativa, ele vai até você. E ele fala: eu quero caminhar com você. Mais do que isso, preste atenção, eu quero habitar com você. E o que Jesus fez, amados? A não ser vir habitar conosco. E ele termina o Evangelho de Mateus dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida, por favor. E no término, amados e amadas, do livro de Êxodo, essa ideia fica em nossa mente. Deus tem um povo, Deus liberta este povo, Deus prepara este povo para um relacionamento leal, e Deus termina habitando com este povo. Eu quero que você abaixe sua cabeça e faça o exame da sua vida hoje. Você tem consciência plena de que Deus, através de Jesus, é com você, está com você em todos os momentos, e que vez por outra Ele está carregando você. Você consegue perceber, amado? Pensa nisso, você aí em cima na galeria, aqui embaixo, você percebe que muitos acidentes de ônibus não acontecem porque você está lá, muitas embarcações não vão a pique porque você está lá. Você já parou para perceber de que você sai de casa e retorna para casa porque Deus tem um plano na sua vida? Não significa que quem não volta para casa, Deus não está com ele, mas Deus terminou a obra dele na vida destes, mas não terminou a obra dele na sua vida. Você vai chegar em casa hoje, vai abrir a sua despensa, quer você ganhe pouco, quer você ganhe muito, Deus tem lhe mantido. Há um provérbio de Salomão que diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma muito ou coma pouco, mas a saciedade do rico não deixa dormir. É Deus que cuida, amado. Você tem uma família, você tem uma namorada, você tem um namorado, talvez você não tenha namorado, mas Deus é o seu companheiro, Ele está com você. A mulher não pode encontrar satisfação em homem, o homem não pode encontrar satisfação na mulher. Ambos têm que encontrar satisfação onde? Em quem? No Senhor Jesus. Deus quer tabernacular com você, meu querido. Deus quer tabernacular. O tabernáculo era provisório, montava e desmontava, montava e desmontava, mas Jesus está sempre conosco. E a sua nuvem de glória, a sua presença precisa ser levada a sério na minha e na sua vida.